Bom dia, amigos. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos vídeos falando de diversos temas espiritualistas. Hoje vou falar sobre a reencarnação e o esquecimento do passado, as razões, os motivos que fazem com que nós esqueçamos o passado, normalmente, esqueçamos das vidas passadas ao iniciarmos uma nova vida, uma nova reencarnação em um novo corpo carnal. E também vou falar sobre a regressão de memória, que é a recordação das vidas passadas. Inicialmente, eu vou dizer que não vou aqui tratar do tema reencarnação de uma forma profunda, não vou aqui neste momento, neste vídeo, explicar o que é reencarnação, as razões da reencarnação, porque isso seria já um outro tema. Eu vou partir já do pressuposto, colocar como axioma que a reencarnação é um fato, a reencarnação existe. E hoje eu acredito que pelo menos a metade da humanidade acredita em reencarnações. Os budistas, os hinduístas, os espíritas e várias outras religiões e seitas e correntes filosóficas acreditam também na reencarnação. Como eu acredito e estou falando para aqueles que acreditam na reencarnação, eu parto desse pressuposto de que a reencarnação é um fato. Não vou aqui discutir, tentar provar a ninguém que a reencarnação existe. Não é o propósito deste vídeo. O propósito aqui agora, o objetivo maior, o tema central aqui é o esquecimento do passado. E é uma coisa interessante porque quando eu me tornei espiritualista, aos 17, principalmente a partir dos 18 anos, quando eu comecei a ler Allan Kardec, toda a literatura espírita, depois se seguiu uma série de obras espiritualistas que tratavam da reencarnação, a partir daquele momento, sempre que eu conversava com alguém sobre espírito, espiritismo, reencarnação, o argumento que eu mais ouvia, a pergunta que eu mais ouvia das pessoas, principalmente pessoas conhecidas, até dentro da minha casa mesmo, meus parentes mesmo, as pessoas sempre me perguntavam, ou falavam assim: se eu já tive vidas passadas, se eu já reencarnei outras vezes, por que eu não me lembro? Por que eu não me lembro? Então, o argumento que eu mais ouvi a vida toda, aí quase 40 anos já, o argumento que eu mais ouvi contra a ideia da reencarnação é o fato de nós não lembrarmos das nossas vidas passadas, né? As pessoas falam: se eu já vivi antes, se eu já tive outras vidas, por que eu não me lembro? Deveria me lembrar, por que eu não me lembro? Esse é o argumento mais colocado, mais usado contra a ideia da reencarnação. E aí é que nós entramos com essa questão das razões do esquecimento. Por que nós realmente nos esquecemos? E eu colocaria aqui para vocês dois motivos, duas razões. Uma física, fisiológica, mais material, mais palpável, e uma outra que é de uma outra ordem, mais espiritual, que tem a ver com sentimento de culpa, com as coisas que nós fizemos no passado. Eu vou começar pela material, já que estamos encarnados, lidando com esse mundo material. E aí eu vou aproveitar um pouco para fazer uma comparação, um paralelo com a informática, com o computador, que é uma coisa que eu tenho feito já há vários anos, para tentar explicar, para tentar entender até mesmo para mim mesmo essa questão da reencarnação, da transferência de arquivos, e é uma coisa que eu uso também para a ideia da projeção astral. Vamos pensar primeiro no seguinte: quando alguém diz assim, eu nasci de novo, uma nova vida, uma nova etapa de vida, e é como um papel em branco, esqueci tudo e é como um papel em branco.
Se nós pensarmos numa folha de papel, um lápis, nós escrevermos numa folha de papel, depois pegarmos a borracha e apagarmos, por mais que a gente apague aquele escrito a lápis, se nós olharmos bem e principalmente se colocarmos uma lente de aumento, uma lupa, colocarmos no papel, nós vamos ver as marcas no papel, das letras, dos escritos. E vamos poder, inclusive, ler tudo aquilo que estava no papel e que foi apagado com a borracha. Para quem lida com a informática, se sabe hoje, muitas vezes, criminosos que usam o computador, depois deletam tudo, apagam, né, aqueles arquivos da memória, do HD, e muitas vezes a Polícia Federal, sobretudo, que eu acho que tem mais técnica, tem mais conhecimento para isso, pega aquele computador, pega aquele HD e consegue recuperar, pelo menos em parte, os arquivos que foram apagados, mostrando que também no HD ficam registradas algumas coisas, mesmo depois que há essa exclusão dos arquivos. Depois que se apaga, que se deleta aqueles arquivos, a polícia muitas vezes consegue recuperar, ao menos em parte, aqueles arquivos que estão ali. Então, mesmo em um HD, aquilo não é totalmente apagado. Nós, quando reencarnamos, vou fazer uma comparação aqui também com a internet, vamos pensar assim que o corpo físico é como se chama, aquela parte maior do computador, onde estão as placas, a CPU, onde estão as placas, né, com fios, com uma série de coisas. E o HD, vamos pensar que o HD é o espírito, onde está a memória, o corpo mental, está tudo ali dentro do HD, dentro da CPU. Então a CPU tem uma série de componentes, como o corpo físico tem os diversos membros e órgãos internos. E a CPU vamos comparar um pouco com o cérebro e com a mente do espírito. O espírito propriamente dito. Quando nós encarnamos, é como se pegássemos um HD e colocássemos em uma CPU, dentro dessa CPU, uma série de componentes, como no nosso corpo, e aí temos toda uma vida. Chega um momento, por conta do ferrugem, da poeira, da sujeira, o próprio desgaste do tempo, aquela máquina, aquela CPU com todos aqueles componentes, placa de som, placa de vídeo, placa de memória, né, o pente de memória, o cooler, a fonte, tudo vai se estragando, chega um momento em que aquela máquina, aquele corpo ali, que é aquela máquina que é a CPU, não tem mais condições de vida, não tem mais condições de ligar, de funcionar, para que possamos ver o conteúdo do HD, a memória interna do computador. E aí podemos dizer que aquela CPU morreu, a CPU morreu, não tem mais condições. Queimou, estragou a placa-mãe, tudo mais. Não tem mais condições de vida. Mas o HD está intacto dentro da CPU. O HD está intacto. O HD não se estragou. Não se perdeu nada do conteúdo que está gravado dentro do HD. Então se retira o CPU. A CPU morreu, o corpo físico que morreu. O espírito sai com o seu corpo espiritual, que é o HD. Ele sai intacto, todo o seu conteúdo ali armazenado. E o que vamos fazer com esse HD? Um HD sozinho, puro, nós não vamos poder usar dentro da nossa comparação. Então vamos pegar uma nova CPU, compramos uma nova CPU, criamos, fabricamos uma nova CPU, um novo corpo de carne, pegamos a CPU e pegamos o HD e colocamos agora dentro dessa nova CPU. Liga a CPU, o HD vai funcionar e nós vamos ver todo o conteúdo que está ali dentro. Então a CPU morre, você tira o HD, depois de um tempo aquela outra CPU também morre, não tem mais condições de vida por conta do ferrugem, do uso, do desgaste natural de qualquer máquina, e nós colocamos novamente o HD, como se fosse uma reencarnação. Tira o HD da CPU, coloca o HD
em outra CPU e por aí vai. Poderemos também colocar, ainda dentro dessa comparação com a informática, o seguinte: hoje se fala muito na informática em armazenar as informações nas nuvens. Não são as nuvens de água, de chuva, claro, né? É difícil até entender isso. Está nas nuvens, claro, isso está em algum computador por aí. Em algum computador central, em algum lugar, esse conteúdo está armazenado. Não está aí no espaço flutuando, nem um arquivo, nem está nas nuvens de água, né? Mas esse conteúdo que está nas nuvens, na informática, ele não está na CPU, ele não está no HD que está dentro da CPU, ele está em outro lugar, ele está armazenado em um outro lugar, em algum provedor, em algum lugar. Tá? Nós, espíritos, quando estamos encarnados, nós temos o nosso conteúdo de vidas passadas armazenado, entre aspas, em nuvens, em um provedor, mas que é o próprio espírito. Está na mente do corpo mental, no corpo causal, em algum corpo, em alguma parte mais profunda do próprio espírito, Isso tudo está armazenado. Quando nós reencarnamos, um óvulo fecundado por um espermatozoide, biologicamente falando, vai dar início ao novo corpo. O espírito se liga ali ao óvulo já fecundado, dentro de uma visão espírita, e vai iniciar essa nova vida, agora o espírito já reencarnado. Mas antes de nascermos, antes de reencarnarmos, nós passamos por aquilo que algumas correntes filosóficas chamam de o sono da alma, um período de preparação do espírito para a reencarnação, no qual o corpo espiritual, o perispírito, ele vai perder a forma, ele vai perder uma grande parte do seu conteúdo, ele vai passar por um processo de miniaturização, ele vai encolher, vai se reduzir para que ele se ligue ao óvulo fecundado. Depois, ali já dentro do processo reencarnatório, um novo corpo físico vai se formando, um novo duplo etérico vai se formando, também juntamente com o físico, e um novo corpo astral também vai se formando. Mas o corpo mental está preservado do espírito. Todo aquele conteúdo está preservado em uma região mais profunda da mente do próprio espírito. Mas, nesse período de sono da alma, nós passamos por esse processo de esquecimento do passado. O passado é adormecido. As coisas que nós vivenciamos em outras vidas, normalmente, na maioria dos casos, com a maioria das pessoas, ele não vem para o cérebro físico. O cérebro físico agora é um novo componente, como uma CPU nova. O cérebro físico, todo o corpo com o cérebro, é tudo novo, tudo fresquinho. Não tem nenhum conteúdo de passado quando nós começamos. Então nós começamos a aprender novas coisas, aprender a andar de novo, aprender a falar de novo. E vamos construindo novamente todo um conhecimento. E as recordações e as lembranças do passado, e todo aquele conteúdo do passado, onde ficou? Tudo aquilo que nós aprendemos, conhecimento, as experiências adquiridas, os amores, os relacionamentos, os sentimentos, aquelas emoções, onde isso tudo está? Está tudo no espírito, está tudo nessas nuvens, que é a mente espiritual. Mas, normalmente, repito, nesse processo de reencarnação, quando tomamos um novo corpo, esse conteúdo todo de vidas passadas, ele não volta para o... ele não vem, ele não desce para o cérebro físico. Ele fica nessa região mais profunda da nossa mente, como se estivesse lá nas nuvens, numa comparação com a informática. E nós, assim como muitas vezes dentro de um computador você não consegue acessar certos arquivos,
Muitas vezes você precisa de uma senha para acessar aqueles arquivos que estão nessas nuvens. Você precisa de um arquivo para acessar isso. Nem tudo é acessado por qualquer um que pegue lá um computador. Nós também, a maioria de nós, não consegue normalmente, agora encarnados novamente no corpo, como estou aqui agora nesse corpo, normalmente nós não conseguimos acessar todo esse conteúdo das vidas passadas, todo o conteúdo de conhecimento, de sentimento, tudo registrado lá na mente do espírito. Porque isso tudo está lá nessas nuvens, entre aspas, nesse cérebro mais profundo que é a mente espiritual. O espírito está ligado ao corpo, está ali integrado, bem integrado, né? Nós vamos formando novos arquivos de memória, pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelo que aprendemos lendo e etc. As sensações, sentimentos, emoções, tudo aquilo vai sendo registrado em nosso cérebro físico. Do físico passa para o cérebro espiritual, perispiritual, a mente do espírito. Então, enquanto estamos encarnados, podemos normalmente lembrar da maior parte da nossa existência. Eu hoje tenho 55 anos, eu consigo lembrar de muita coisa até os 6 anos de idade. Antes dos 6 anos eu tenho flashes, poucos flashes, não lembro de quase nada dos 5 anos até o nascimento. Dos 6 anos para cá eu me lembro bem. Tem gente que consegue lembrar um pouco mais atrás, outros não lembram nem até os 6 anos, isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas isso que eu não consigo me lembrar até os 5 anos, se perdeu? Não, está tudo registrado. Está tudo registrado no meu cérebro físico e no meu cérebro perispiritual, astral, no corpo mental. Tudo registrado, nada se perdeu. Por alguma razão, não se sabe explicar exatamente porquê, não conseguimos lembrar de todo o conteúdo desde lá do nascimento, mas num processo de regressão de memória por hipnose, por exemplo, vamos poder lembrar até o útero materno e até mais atrás, como vou falar daqui a pouco. Mas então, vamos ao que é mais importante. Por que não lembramos das nossas vidas passadas? Por quê? Por que todo esse conteúdo não vem para o cérebro físico e nós podemos acessar tudo para aproveitar os conhecimentos do passado? Por que nós não acessamos todo esse conteúdo, tudo aquilo que aprendemos? Por que não lembramos dos sentimentos que tínhamos pelas pessoas, pais, mães, marido, mulher, filho, amigos, de outras vidas? Por que não lembramos disso? Qual a razão desse esquecimento praticamente total, completo das nossas vidas passadas? Se nós pensarmos, amigos, que nós, aqui neste planeta Terra, ainda somos espíritos muito pouco evoluídos e que a maioria de nós, se voltar atrás, se voltar no passado, no processo de regressão de memória, vamos ver muitas coisas erradas, vamos ver que nós fizemos muita coisa errada, muita maldade, muita perversidade, cometemos muitos crimes, todos nós. Temos um passado negro, fizemos muita maldade. E nossas vítimas do passado estão aqui agora ao nosso redor. Muitas vezes é o filho, é o irmão, é o pai, é o companheiro de trabalho, é o companheiro da escola, é o vizinho, é o marido e a mulher. Muitas vezes, uma dessas pessoas que hoje estão muito próximas a nós foram nossas vítimas no passado. Ou nós fomos vítimas de uma dessas pessoas que hoje estão ao nosso redor. Isso explicaria muito das animosidades, muito das resistências que se tem às vezes com as pessoas, né? Aquela resistência, aquela animosidade gratuita, que não tem uma razão de ser aqui agora nesta vida. Uma antipatia gratuita. Você conhece uma pessoa e já antipatiza logo, a pessoa não lhe fez nada.
ou a pessoa antipatiza com você, você não fez nada a ela, ela antipatiza, começa a lhe perseguir, você não fez nada nesta vida. Não é? Nesta vida. Mas aquilo que nós vivenciamos no passado, nas diversas encarnações, não se perdeu. Nada se perde. Nada se perde. Tudo está registrado dentro de nós. E está aqui agora. Se nós estamos, como eu estou aqui agora, encarnado, né? Novo corpo de carne, novo corpo físico, estou encarnado. Estou agora acordado, estado de vigília, todos os meus corpos estão aqui dentro integrados. O físico, do platérico, o corpo astral, o corpo mental, tudo está aqui. Tudo está aqui. Em dimensões diferentes, faixas vibratórias diferentes, mas todos interligados. Está tudo aqui dentro de mim. Todo o meu conteúdo de vidas passadas está aqui dentro. Todo o registro de sentimentos, sensações, de emoções, de coisas, tudo está aqui dentro, mesmo que eu não possa acessar intencionalmente, voluntariamente, de forma controlada, isso está aqui dentro. Em alguns momentos, esses conhecimentos fluem. Como que fluem? Se eu esqueci tudo. Fluem em forma de dons, de aptidões, de facilidades. Se nós já tivemos contato, por exemplo, com a matemática no passado, se já aprendemos matemática e tivemos facilidade com a matemática em uma vida passada, nós nesta vida temos facilidade e afinidade com a matemática. Quem nunca aprendeu matemática antes, se está tendo o primeiro contato com a matemática agora, tem uma dificuldade enorme com raciocínio lógico-matemático. Isso serve para a física, para a biologia, para a química, para a música. Já foi músico no passado, começa a tocar lá um instrumento aqui agora de brincadeira, desenvolve rapidinho. Algumas pessoas aprendem sozinhas, são autodidatas, aprendem sozinhas. E tem uma facilidade enorme, no instante se desenvolvem. É por isso que às vezes aparecem aqueles gênios, aquelas crianças prodígios, crianças gênios com 3, 4, 5 anos de idade, dando show de piano. Aprendeu aonde? Não teve tempo de aprender nessa vida. Não teve tempo de aprender aquilo tudo nessa vida. Esse conteúdo estava lá dentro do espírito e veio à tona, aflorou espontaneamente ou provocado por alguém. Não sabemos, mas esse conteúdo já existia. Já existia. Normalmente se diz, quem já aprendeu a andar de bicicleta não esquece jamais. É uma grande verdade, tanto serve para essa vida. Se eu aprendi na infância, parei lá na fase adulta, vou reaprender, eu vou ter uma grande facilidade de reaprender a andar de bicicleta, porque não é a primeira vez que eu estou andando. Aquilo ficou armazenado, aquele senso de equilíbrio fica armazenado. Se eu aprendi a andar de bicicleta em uma vida passada e nessa vou reaprender, eu reaprendo rapidinho, como aconteceu comigo lá aos 8, 9 anos de idade, aprendi a andar de bicicleta. Minha irmã me colocou em cima de uma bicicleta grande de adulto, na praça onde eu morava, na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, e saiu empurrando, empurrando, empurrando e largou. E eu não caí. Eu saí andando, comecei a pedalar e não caí. E foi assim que eu aprendi a andar de bicicleta. Isso serve para natação, serve para tiro. Quem já, como eu, foi guerreiro muitas vezes, usou armas em muitas encarnações, quando vai aprender a atirar, vai servir o exército, pegar em armas, como aconteceu comigo muito cedo, com 16 anos comecei a atirar de fuzil, porque eu fiz o serviço militar no colégio militar e o nosso serviço militar era no ano que completava 17 anos. Eu pegava o fuzil para atirar, tinha uma facilidade enorme para atirar. Quando eu fui para a selva, no treinamento de contra-guerrilha, no exército, aprender a atirar com o FAL, que é um fuzil automático leve, que facilidade para atirar de FAL. De pistola, de revólver, tudo eu tinha facilidade. Por quê? Porque eu lidei muito com isso em vidas passadas, inclusive na minha última encarnação. Atravessei a Segunda Guerra Mundial, eu sabia usar metralhadora, revólver, tudo, pistola, todas essas armas eu sabia usar. Então, amigos, tudo que nós aprendemos no passado está armazenado e agora aflora como dons, como aptidões, como facilidade, serve para tudo, 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 tudo. Você já aprendeu antes, você agora
quando tem contato com aquilo, na verdade você não está aprendendo, você está recordando. Está recordando apenas uma coisa que você já aprendeu. E é por isso que você aprende mais rápido, com muito mais facilidade. Mas por que que nós temos que esquecer? Por que que temos que passar por esse processo de esquecimento? Duas razões. A física, como eu disse. O cérebro físico do corpo humano, ele é como um computador. Ele tem um limite de capacidade de memória. Nossos computadores não têm um limite, o HD não tem um limite. Pode ter tais e tais e tais quantidade lá de giga, mas ele tem uma capacidade de limite. Chegou no limite, acabou, não registra mais nada. O cérebro físico é como um HD. É como um HD. Ele é como um computador. Ele também tem um limite. O cérebro físico, acredito eu, não tem condições de viver 200, 300, 500 anos registrando de forma ilimitada tudo que acontece na vida de uma pessoa. Não tem condições, não tem condições. Não tem condições de registrar tanta coisa. Esse é o motivo físico. O cérebro físico não consegue registrar ilimitadamente, durante séculos e séculos e séculos, todo o conteúdo de uma existência. E a outra razão é por conta das coisas que nós fazemos no passado, das coisas erradas que nós fazemos no passado, e também para dar oportunidade de nós, em cada vida, em cada encarnação, aprendermos coisas novas, nos relacionarmos com outras pessoas, para expandirmos os nossos círculos de amizade, de relacionamento, de amor. Não é? Se nós vivêssemos 1000 anos na mesma família, com as mesmas pessoas, esse universo de amizade, de afetividade, estaria limitado a um grupo pequeno durante muito tempo. Ao passo que na reencarnação nós deixamos um corpo, voltamos para a Terra em um novo corpo, novo cérebro, nascemos de outros pais, às vezes do mesmo pai, da mesma mãe, mas normalmente de outros pais, temos outros irmãos, casamos com outra pessoa, às vezes a mesma, algumas vezes acontece, mas na maioria das vezes casamos com outra pessoa, outras pessoas, temos outros filhos, trabalhamos em lugares diferentes, temos profissões diferentes. Então, em cada reencarnação, nós estamos aprendendo um universo de coisas diferentes, países diferentes, culturas diferentes, cor de pele diferente, raça diferente, porque nós precisamos alargar o nosso horizonte para evoluirmos. Se nós lembrássemos de todo o nosso passado, algumas pessoas gostariam de lembrar, gostaria de lembrar, eu queria lembrar tudo das minhas vidas passadas. Imagine, amigos, que você agora comece a lembrar claramente, nitidamente, que o seu irmão tirou a sua vida. Na vida passada, na anterior, na outra, não importa. Mas você se lembre disso claramente, lembre nitidamente, num processo espontâneo de regressão ou por hipnose, você sente até a dor daquela morte e você lembra de tudo que aconteceu depois daquilo, todo o sofrimento que você passou. Imagine como vai ser o seu relacionamento com esse seu irmão dali em diante, depois dessa lembrança. Depois dessa lembrança. Ou que o seu irmão lembre do que você fez a ele, como é que vai ficar o relacionamento depois? Agora coloque isso, marido e mulher, pai, filho, irmão, amigos, vizinhos, colega de trabalho, todo mundo lembrando de tudo das vidas passadas. Todo mundo lembrando do que o outro fez para você, o que você fez para o outro. Como seriam as relações? Será que existia família? Será que existiria família? Será que alguma família na Terra sobreviveria a essa recordação plena de todos, de todas as vidas, de todas as encarnações? Não. As famílias não sobreviveriam. Os casamentos, muitos se desfariam. As famílias, muitas se desintegrariam com essa recordação. Pessoas que hoje, às vezes, até se toleram como irmãos, mas que não têm amizade, ao lembrar claramente da fonte daquela indiferença, daquela resistência,
daquela animosidade, daquela antipatia que às vezes irmão tem contra o irmão. E como tem a lembrança clara disso, aí é que afastaria completamente. Às vezes, até sem essa lembrança clara, irmãos se tornam inimigos, se afastam, deixam de se falar pelo resto da vida, e não são poucos os casos que eu conheço, sem lembrar de vidas passadas, sem lembrar. Só da sensação, do sentimento que às vezes flora, sem lembrar concretamente, sem ver concretamente o passado. Então, lembrar do passado não é algo fácil. Não é uma coisa que todos podem ter. Pouca gente, na verdade, no mundo está preparada, está madura espiritualmente para lembrar do seu passado pleno. Nem pensar, nem pensar. E mesmo as poucas lembranças, porque a gente pensa, vai fazer regressão, vai lembrar só de coisas boas? Não. Se você faz regressão, você pode lembrar de coisas ruins, coisas traumáticas. Você pode trazer à tona traumas do passado, seus, ou relacionados com pessoas que estão ao seu redor, familiares, que pode prejudicar agora a sua vida, as suas relações, aqui agora nessa reencarnação. Pode prejudicar o seu presente, a sua atual reencarnação, pode prejudicar toda a sua família, a sua relação familiar com essa recordação. Então, antes da gente pedir para lembrar, eu quero lembrar de tudo, vamos pensar seriamente, estamos maduros? Estamos preparados para essa recordação? Eu penso mesmo, acredito de verdade, que Deus, que a tudo controla, a consciência cósmica absoluta que está por trás, por dentro de tudo, ao olho que tudo vê, Deus é sábio. Deus é sábio. Ele sabe o que faz, sempre. Deus sabe o que faz. Quando Ele estabeleceu esse esquecimento do passado dentro do processo reencarnatório necessário para a nossa evolução, Ele sabia, Ele tinha pleno conhecimento de que nós, no nível evolutivo em que nos encontramos, não temos condições, na maioria das vezes, de lembrar do passado. Sobretudo de lembrar de todo o passado. Uma recordação plena de tudo o que fizemos, tudo o que nos fizeram em todas as encarnações. Deus sabe que isso não é possível. Deus sabe que nós não suportaríamos. Nós não suportaríamos essa plena recordação. Não suportaríamos. As nossas relações seriam extremamente afetadas, famílias seriam desfeitas, se desmantelariam com essas recordações do passado. Então, só com uma certa maturidade, com muito estudo, com muito avanço, é que nós podemos, aos poucos, lembrar aqui e ali de partes das nossas reencarnações. De partes das nossas reencarnações. Nós não estamos preparados, não temos maturidade para lembrar de tudo. Repito, não temos essa maturidade. Não peça para lembrar de tudo, porque vocês não terão condições de conviver com esse passado. O sentimento de culpa que poderá brotar de uma recordação de coisas terríveis que você fez no passado pode lhe paralisar. O sentimento de culpa muito forte muitas vezes paralisa a vida da pessoa, paralisa a evolução, até que se consiga superar esse forte sentimento de culpa. O sentimento de culpa é destrutivo. E a maioria de nós realmente não está preparada para conviver com as coisas erradas, com as grandes coisas erradas que fizemos em nossas vidas passadas. Por isso, é melhor deixar o passado no passado. Deixar que ele venha de uma forma natural, espontânea, quando estivermos maduros. É possível recordar, sim, espontaneamente. Tive várias regressões espontâneas. Uma apenas estando no corpo acordado.
que eu descrevo no meu livro Sanacão, Mestre no Além, no primeiro volume, em que eu acordei e vi se formar na minha frente uma grande tela, como se fosse um cinema, passando um filme na minha frente. Eu me identificava com a pessoa e tal. É um tipo de regressão. Mas desse tipo, acordado, vendo uma tela, foi a única regressão que eu tive dessa forma, foi essa. Fiz muita regressão fora do corpo, projetado, em projeção astral fora do corpo, muitas vezes auxiliado, assistido, uma regressão induzida pelo meu mestre espiritual, me fazia ver o passado. Eu vi dezenas de encarnações, pedaços, flashes, pedacinhos, não todas as vidas e por inteiro. Não tenho condições disso, não tenho maturidade espiritual para suportar todo o conteúdo das minhas vidas passadas. E não conheço ninguém que tenha, não conheço. Se existe no mundo, eu não conheço alguém que tenha essa capacidade, esse amadurecimento espiritual para lembrar de todas as vidas de uma forma plena. Só os espíritos muito elevados, muito evoluídos, podem já acessar, conseguem acessar todas as suas vidas plenamente a hora que quiser. Não é para nós humanos, para nós espíritos encarnados aqui na humanidade terrena. Nós não estamos preparados para isso. Há técnicas de regressão. Além das regressões espontâneas, como falei, existe a hipnose. A hipnose é uma coisa séria, é uma coisa de grande utilidade, se bem utilizada, por quem entende, porque tem maturidade para saber lidar com a hipnose. Não é qualquer um que deve fazer hipnose. Já fiz cursos de hipnose com um grande hipnotizador daqui da Bahia, Antônio Carreiro de Almeida, grande hipnotizador. Fiz curso, aprendi, coloquei algumas pessoas para regredir até na minha casa mesmo, alguns amigos. É muito fácil fazer regredir com a hipnose. A hipnose não é difícil, pelo menos para mim não foi, porque não foi a primeira vez que eu aprendi hipnose. Eu com certeza recordei, porque em outras vidas, como sacerdote no Egito e talvez em outros lugares, eu já fazia isso, já aprendi. É uma das coisas que a gente reaprende, não é isso? A mesma coisa a projeção astral. Se eu tive uma facilidade muito grande lá no início, porque eu já lidei com a projeção astral em várias encarnações, como sacerdotes, monges, yogi na Índia. Se você já praticou isso em muitas vidas, você começa a tentar rapidinho, você se desenvolve. Mas se você nunca praticou a projeção astral, se você nunca estudou isso antes de vidas passadas, se você está começando agora, tem muita dificuldade. As coisas não são tão fáceis. Aprendeu uma técnica, usou, pronto, saiu. Não. Eu tenho um amigo que fez muitos cursos de projeção astral, com gente famosa da projeção astral, e nunca conseguiu uma experiência de projeção astral consciente. Nunca conseguiu uma única experiência. Já leu muitos e muitos livros, conhece muitas e muitas técnicas e não consegue. Conheço um monte de gente também que já tentou várias técnicas, que leu muitos livros, que fez muitos cursos e que não consegue, que tem muita dificuldade em conseguir uma experiência real, lúcida, de saída consciente do corpo, porque talvez seja a primeira vez que está tendo contato com esse fenômeno da projeção astral. E assim, meus amigos, tudo aquilo que nós aprendemos no passado está aí guardado, está aí registrado nas nuvens, entre aspas, né? Está na nossa mente espiritual. Nada se perde, nada se perde. Quando nós entramos em contato com alguma coisa, algum conteúdo de conhecimento nesta vida, se você já aprendeu aquilo antes, você tem uma facilidade enorme para aquilo. Você tem uma grande facilidade para aquilo, porque não é o primeiro contato. E os sentimentos se perdem? Também não. Você encontra uma pessoa agora, homem, mulher, criança, idoso,
E você de repente sente uma afinidade enorme, você sente um carinho enorme por aquela pessoa, você sente confiança naquela pessoa, uma coisa instantânea, você acabou de conhecer, aí começa a conversar com a pessoa, depois de uma hora de conversa, você tem a impressão que você conhece aquela pessoa há 20 anos, que você sempre conheceu aquela pessoa. Você tem a sensação de que não é a primeira vez que você está encontrando aquela pessoa. E aí pode se tornar um amigo, isso pode ser o filho, pode ser o pai, pode ser o esposo, a esposa, espíritos que se reencontram. Pode ser que em vidas passadas os sexos tenham sido opostos. Um homem agora é mulher, a mulher agora é homem. Né? Pessoas que nós encontramos, que se tornam nossos amigos, já foram amigos, muitas vezes amigos do passado. Não quer dizer que a gente não crie novas amizades, estamos sempre criando novas amizades. Mas muitas vezes nós conhecemos pessoas e automaticamente, instantaneamente bate aquela afinidade, aquele carinho e você não quer mais deixar de estar com aquela pessoa. Porque pode ter sido realmente um grande amigo do passado, pode ter sido um grande amor do passado. Então os sentimentos também não se perdem, também não se perdem. Quando nós entramos em contato com a pessoa, as nossas auras se comunicam, os nossos campos energéticos se comunicam. E isso desperta em nós, no outro também, aquele sentimento do passado. Aí vem essa afinidade, vem essa empatia, vem esse amor. Você não sabe explicar por quê. Porque a aparência física é outra. Você não reconhece aquele corpo, aquele rosto, você não está reconhecendo, porque não é o mesmo corpo, o mesmo rosto do passado. Mas aquela emoção, aquela sensação, aquele sentimento, ele é despertado, ele vem à tona de novo. Aí você gosta de graça daquela pessoa, como muitas vezes dizemos, né? Eu gosto de graça de você. Né? A pessoa não te fez nada de bom ainda, mas você já gosta, já sente um amor, um carinho, um afeto por aquela pessoa. Então, nada se perde de nenhuma vida, de nenhuma reencarnação. Todo o conhecimento armazenado ao longo de muitas encarnações está todo armazenado na mente do espírito. E no devido momento, no devido tempo, ele aflora em forma de dom, de aptidão, de facilidade, né? Que serve para tudo na vida. Os sentimentos também, tudo, nada se perde. Agora, o esquecimento do passado, naquele momento preparatório da reencarnação, que é chamado de sono da alma, quando o espírito dorme, um sono profundo para reencarnar, esse esquecimento é necessário por conta da nossa pouca evolução, por conta da nossa falta de maturidade para conviver com o nosso passado. Como todos nós temos um passado negro, fizemos também coisas boas, temos coisas boas, mas temos um passado negro, todos nós fizemos muitas coisas erradas, porque somos espíritos pouco evoluídos. Então fizemos muitas coisas erradas e muitas vezes isso é recente, é da última vida. Muitas vezes é recente, recentíssimo. E nós não estamos preparados, não temos maturidade para lidar com isso. Então, amigos, o conselho que eu dou é: deixe o passado no passado, não procure mexer no passado, deixe lá, deixe o passado quieto, deixe que ele aflore naturalmente, espontaneamente. Não busque saber tudo aquilo que você fez no passado, porque você pode não conseguir conviver com esse passado. Você pode, alguns enlouquecem, podem enlouquecer com a visão, com a recordação mais ampla de um passado. Muitos enlouquecem por não conseguir conviver com esse passado. Então deixe o passado no passado e vamos viver o presente, aproveitar essa reencarnação, o aqui e o agora, sabendo que tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós absorvemos de bom em todas as nossas vidas, estão sendo utilizadas em cada momento de nossas vidas, mesmo sem nós termos consciência disso. Mas nada se perde, nada se perde. Todo o nosso conteúdo, de todas as nossas encarnações, está aí registrado em nossa alma. À medida que nós formos evoluindo, esse passado gradativamente virá à tona, lentamente virá à tona,
sem que nós adoeçamos, sem que nós nos desequilibremos com essa recordação do passado. Espero ter dado uma pequena contribuição nesse tema da reencarnação, do esquecimento do passado, das razões, dos motivos do esquecimento do passado, da possibilidade de recordar e de deixar que o passado venha à tona espontaneamente, na medida em que nós estivermos preparados para isso. Vou ficando por aqui, muita paz e um grande abraço a todos.